Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela tua vida, querido irmão, querido ouvinte, querido aluno da nossa escola bíblica dominical. Com muita alegria estamos hoje, mais um dia de aula, e vamos estudar a lição de número 12. Olha como nós estamos passando rápido, já estamos chegando já no término desta importante matéria que nós passamos alguns meses aí estudando. Meu querido amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Claro. Se você é muito bem-vindo, pega a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia em cima da mesa, em cima da sua escrivaninha, também seu bloco de notas e a sua revista, para nós estudarmos esta aula de número 12, nesta manhã de domingo, dia 17 de setembro. E somente lembrando que hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então você aluno assíduo, você aluno da Escola Bíblica da sua igreja, do seu bairro, da onde você se encontra, você é uma pessoa diferenciada. Deus te abençoe nesta manhã. Quero orar juntamente contigo para nós darmos início a nossa importante aula de número 12, onde nós temos muito assunto bom e importante para a nossa vida. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te damos graça uma vez mais nesta manhã, onde nós estaremos estudando a Tua Palavra, vindo a aprender um pouco mais sobre ela. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender, assimilar e guardar a Tua Palavra em nosso coração. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe e que a Tua bondade permaneça entre nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Abençoe este ouvinte, este irmão, este aluno assíduo da nossa EBD, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical neste domingo, e nós estudaremos a lição de número 12, que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Muito bem, sendo a Igreja do Deus Vivo. Você pode acompanhar juntamente comigo, já está aí na tua tela o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. O textuário, você pode acompanhar também, o textuário é grande, este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32, um importante textuário que nos mostra a importância da igreja e Cristo Jesus. A verdade prática, você pode acompanhar comigo também, já está na tua tela. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem ser mantidas imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, esta verdade prática nos mostra que a noiva de Cristo, esta noiva que está sendo adornada, reservada para este casamento com o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler também, vamos adentrar a leitura bíblica em classe, e nós vamos ler dois textos importantes na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14, e estaremos lendo também Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, tendo alguns versículos intercalados. Então, juntamente comigo, você pode ler a partir do versículo 14, da carta de Paulo a Timóteo, versículo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto nos céus, anunciado aos gentios, acreditado no mundo e recebido acima na glória. Efésios capítulo 5, a partir do capítulo 5, diz assim o texto bíblico: Vós maridos, amai vossa
esposa ou mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo então a respeito de Cristo e da igreja. O mistério de Cristo Jesus à sua igreja. Muito bem, vamos para a introdução. Você pode acompanhar comigo a introdução. Antes disso, os objetivos da aula de hoje. O nosso objetivo, nós temos alguns deles. O primeiro objetivo, você já pode acompanhar comigo, já está na tua tela, é justamente explicar a grandeza, a explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Muito bem, uma grande verdade é nós entendermos a natureza da igreja do Senhor, a sua importância, o quanto que a igreja de Cristo, ela tem a sua grandiosidade. O segundo objetivo é enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. O terceiro objetivo é elencar as armas da igreja do Deus vivo. Olha que importante, tópicos importantíssimos. Nós vamos entender a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja, e também nós vamos ver as armas da igreja do Deus vivo. A palavra-chave não poderia ser outra senão igreja, ou a igreja de Cristo, a igreja do Deus eterno que está sobre a face da terra. Muito bem, vamos entrar e vamos meditar um pouquinho na nossa introdução. Eu te convido aí para você nos acompanhar, ler juntamente conosco, tendo na sua mesa a Bíblia Sagrada, tendo também a sua revista e tendo um bloco de notas, algumas anotações que você possa estar fazendo. Isto é muito bom, isto é muito prático. Quando você também anota, você registra, guarda e tem aquele escrito sempre como uma fonte de informação para a sua vida. Muito bem, vamos lá. Os efeitos do mundanismo são notados e percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Muito bem, então nós podemos perceber e é facilmente identificada esses efeitos, o efeito do mundanismo, o quanto o mundo e as suas práticas, os seus objetivos estão sendo percebidos, estão sendo inseridos dentro da própria igreja. Isto nota-se quando ela deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Portanto, a igreja do Senhor, ela tem que estar pautada sobre os valores da fé cristã, os valores da nossa fé, a coluna da nossa fé, e isto deva estar muito bem claro na mente, no coração de todos os nossos queridos e amados irmãos. Infelizmente, olha que palavra forte, infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Então iremos abordar a natureza da igreja, o seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem, que neutralizam a mundanização. Muito bom. Então a igreja, isto tem que ser comentado também, que infelizmente nós, como igreja de Cristo, a igreja de Cristo, o organismo vivo, essa noiva, ela não está imune, ou seja, nós não estamos dentro de uma
cúpula fechada, nós não estamos dentro de uma caixa lacrada, imunes completamente a qualquer situação mundana. Pelo contrário, nós estamos expostos como igreja, porém, entretanto, nós temos que resguardar a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Cristo, para que o mundanismo não nos influencie, não venha a influenciar a nossa vida, mas nós, como alguns sábios dizem, nós temos que ser como a garça com as penas brancas, ela entra no meio da lama, porém ela não suja as suas penas estão sempre branquinhas e limpas, e estão sempre ileso de qualquer impureza. Nós temos que manter a nossa vida diante de Deus em retidão, em comunhão, porque nós não estamos imunes a nenhuma destas situações. Muito bem, vamos adentrar ao tópico de número 1. O tópico de número 1 tem por título a natureza da igreja do Deus vivo. Graças a Deus, esta igreja, ela tem um dono, esta igreja, ela tem a sua cabeça, a sua organização, o seu mentor, e ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o que comanda a igreja, o noivo amado e desejado de todas as nações. Muito bem, vamos caminhando, vamos para o subtópico de número 1, a casa do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Que coisa boa, né? O apóstolo Paulo orienta ao seu filho na fé, Timóteo, a como Timóteo ele deva andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo tem o seu filho na fé, Timóteo, um grande apreço, o quanto então até o chama de filho na fé, e Timóteo completamente e constantemente orientado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz a ele como deve ser a sua conduta, como deve ser o seu modo de andar, como deve ser o seu comportamento, e ele diz assim: como deva andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Que coisa boa! E nós vamos aprender nesta manhã, na nossa EBD, a lição de número 12, qual deve ser, ou quais devam ser os comportamentos, a conduta, a forma como nós andamos na casa de Deus, na presença de Deus, e principalmente dentro deste ambiente chamado igreja do Deus vivo. Esta expressão, você pode ler juntamente comigo, estamos no subtópico 1, esta expressão, casa de Deus, ela foi muito usada e muito empregada, emprestada do Antigo Testamento, que era também chamado de a casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, ao grande templo do Senhor, e também inclui o conjunto de membros da igreja. Então aqui, a casa de Deus, que nós vimos constantemente no Novo Testamento, ela foi vastamente utilizada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como a casa do Senhor. E esta expressão está se referindo ao templo do Senhor, ao templo de Deus. O apóstolo Paulo, você pode acompanhar comigo? O apóstolo Paulo ainda usa os vocábulos. Olha que coisa linda. Aqui é muito bonito, te convido para que você marque, passe caneta de marca-texto, e deixe isto em evidência. O apóstolo Paulo ainda usa os vocábulos doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. Olha que coisa boa. Então a igreja do Senhor, ela é conhecida, ela é comentada, e nós vimos nas páginas da Bíblia como os domésticos da fé, família de Deus,
corpo de Cristo, templo de Deus. A expressão que o apóstolo Paulo usa, o Deus vivo, olha que o apóstolo ele enfatiza, Deus vivo. Esta expressão Deus vivo enfatiza um Deus verdadeiro, um Deus que está atuante, um Deus que é diferente dos deuses daquela época, deuses que não tinham vida, deuses que era idolatrado por muitas nações e diferentes nações. Porém, o Deus desta igreja, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus vivo. Portanto, esta igreja é a igreja do Deus vivo. O Deus que está vivo para toda a eternidade. Vamos adentrar o subtópico de número 2, que tem por tema a coluna e firmeza da verdade. Coluna e a firmeza da verdade. O apóstolo Paulo, este bandeirante, este homem gigantesco, como nós admiramos o apóstolo Paulo pela sua firmeza na fé, pela sua inteligência, pela sua conduta, pelo seu coração serviçal, pela sua alma apresentada a Deus como um servo, sem nenhuma intenção, senão somente e unicamente de ver esta igreja, o corpo de Cristo, ser edificada através da pessoa do Senhor Jesus. Paulo afirma que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Que coisa boa! Coluna, não há nenhuma casa que ela seja construída que não tenha coluna. Coluna fala-nos de sustentação, fala-nos de manter algo em pé, rígido, manter esta estrutura. Nenhuma arquitetura permanece de pé se não tiver coluna. Então a igreja do Senhor é a coluna, a sustentação, é o que dá este apoio e a firmeza da verdade. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Olha que coisa boa, eu te convido que você tome nota, grifem estas palavras, porque elas são de extrema importância. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela é o fundamento que sustenta toda esta verdade. Deus seja glorificado nesta manhã, porque a igreja, ela é a coluna, a firmeza da verdade. Que maravilha para os nossos corações. Olha comigo, significa que a igreja, ela foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada, ou seja, esta verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. A igreja, ela foi instituída por Deus como a guardiã da verdade, assim por Deus revelada. E esta verdade nada mais é do que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, você, querido aluno, querido irmão, você é abençoado. Nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo, e esta igreja, ela é a guardiã, ela mantém, ela resguarda, ela blinda esta grande verdade, e esta verdade é o Evangelho de Cristo, este Evangelho genuíno, este Evangelho vivo, este Evangelho revelado a nós através da salvação. Jesus se revelou, o Senhor nos apresentou este Evangelho glorioso, e a igreja, o corpo de Cristo que está na terra, ela faz parte desta organização. Vamos ler o seguinte: portanto, você pode acompanhar comigo na sua revista. Portanto, a igreja é responsabilidade da igreja. Olha só, quais são as responsabilidades da igreja? A primeira, anunciar, testemunhar, defender a verdade do Evangelho. Se esta verdade for corrompida, a igreja
ela deixará de ser sal e luz do mundo. Então nós temos como igreja a responsabilidade de anunciar, de falar, de afirmar, de defender, de blindar esta verdade do evangelho. Portanto, nós, membros do corpo de Cristo, nós fazemos parte, nós somos os guardiões desta verdade, nós somos aqueles que anunciamos e damos a importância, defendemos a verdade do evangelho. E esta verdade, você pode ler comigo na tela, que ela não pode ser corrompida. A palavra corromper é se decompor, é entrar em um estado de decomposição. Se esta é verdade, ela se corromper, então a função da igreja, ela deixa de ser cumprida, porque Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus falou: vós sois o sal. E você sabe que o sal, ele tem a função de conservar, ele tem a função básica e principal de conservação. Se ela perder a importância da conservação, ela deixará de ser sal, e o que era para conservar, ela perde completamente a sua característica. Então é muito importante a igreja conservar, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando Cristo fala, vós sois o sal, Jesus está falando que nós vamos influenciar de forma interna. Você pode colocar o sal em uma comida, você olhar, você não vê o sal, mas você sente o sabor, porque ele está ali dentro. E nós somos também influenciadores de forma externa, porquanto Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Vamos seguindo comigo o terceiro subtópico. Este mistério é importantíssimo, a piedade, e nós vamos entender isso daqui. A verdade do evangelho, ela é personificada em Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas importantes palavras aqui, elas nos mostram o quanto que esta verdade, ela está tipificada, ela está alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a carta de Paulo aos Gálatas, eu convido você, querido irmão, querido aluno, que você possa, juntamente comigo, abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 26, olha que coisa boa, nós vamos entender que Cristo, ele apresentou este importante mistério. Diz assim, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Este mistério, ele foi então revelado a nós, a igreja, aos santos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mistério revelado aos homens, revelado à sua igreja. A sua igreja. Portanto, o mistério da piedade pode ser definida da seguinte forma: Cristo se manifestou em carne. Cristo, como a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de homem, fez semelhante aos homens e veio aqui à terra. Então Cristo se manifestou, ele tomou a forma humana, esvaziou-se a si mesmo, ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos,
anunciado aos gentios e acreditado, crido no mundo, e depois então, após cumprir o plano perfeito da salvação, Jesus então foi recebido no céu. Este mistério, ele foi revelado, e nós, como igreja do Senhor, nós entendemos à luz da palavra de Deus, simples assim. Jesus se manifestou em carne, visto pelos anjos, anunciado ao povo gentílico, anunciados àqueles que não eram povo, mas que passaram a ser povo, crido no mundo e recebido também no céu, glorificado por Deus, e ele é, portanto, o cabeça da igreja. Senão, é justamente o que o apóstolo Paulo, ele cita na carta de Paulo aos Colossenses. Eu te convido para que você leia comigo também, no capítulo de número 1, no versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus se manifestou e apresentou o Pai, ele é a imagem, Jesus anunciando o Deus Pai Todo-Poderoso para aqueles que então estavam recebendo a sua palavra e estavam recebendo o evangelho do reino. Muito bem, vamos caminhando. A síntese do tópico de número 1, ele é importantíssimo. Eu te convido para você fazer essas anotações. A primeira dela é: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora do evangelho, da verdade do evangelho. Então, grife algumas palavras aí. A igreja é a casa do Deus vivo. Segundo, coluna. Grife esta palavra, coluna e firmeza da verdade, e fiel portadora da verdade do evangelho. Que coisa maravilhosa que Deus concedeu a sua igreja, que Deus concedeu ao seu povo, de manifestar o Cristo vivo entre ela, manifestar a bondade deste Deus eterno. Vamos caminhando para o tópico de número 2, o segundo tópico, e no segundo tópico nós iremos falar sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Vamos ver a importância da santificação, a importância de manter uma vida reta e pura diante do Senhor Jesus Cristo, se purificando do pecado. Paulo ensina que Cristo Jesus morreu pela igreja. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 26, nós já lemos no textuário, mas eu te convido para que você leia comigo novamente, uma vez mais. Ele diz assim: para a santificar, purificando-a com a água da lavagem pela palavra. Muito bom. Então, o apóstolo Paulo nos ensinou que Jesus Cristo morreu pela igreja. Ele se entregou, ele se apresentou, ele deu a sua vida para santificar a igreja, lavar a igreja, purificar a igreja do Cristo vivo, do Senhor Jesus Cristo, tirando dela toda mancha, toda mácula, toda ruga e todo pecado, nos purificando do pecado. Tito capítulo 3, versículo 5, o grande filho na fé do apóstolo Paulo, Tito, nos diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que coisa linda agora! E no plano do Calvário estava incluso a nossa santificação. No plano perfeito da cruz, o plano da salvação, havia a nossa santificação. Interessante que a carta aos Hebreus, ela frisa muito, ela apresenta muito esta questão da purificação, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cristo voltará, ele irá arrebatar uma igreja pura, uma igreja santa, uma noiva santa, uma noiva que resguardou a santidade e resguardou
esta importante recomendação que a Bíblia nos faz sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. Olha comigo, acompanhando ainda esta expressão apresentada por Paulo, que é a lavagem da água. Ela é usada de forma figurada. Por que razão? Ela é apresentada, ela simboliza a palavra de Deus, que opera uma limpeza espiritual em nossa vida. Você pode abrir a sua Bíblia, João capítulo 15, no versículo 13, e você pode acompanhar juntamente comigo. Por favor, abra as páginas da tua Bíblia e você pode acompanhar comigo que Jesus Cristo, Ele se doou, Ele se entregou, Ele se apresentou para que esta igreja fosse uma igreja então purificada pela água da regeneração. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus se entregou para que esta igreja fosse uma igreja resgatada, lavada pela água que representa a palavra de Deus, que opera em nós uma verdadeira limpeza. Importante que o Evangelho, ele muda a vida, ele transforma a vida. Aquele que estava em trevas, ele veio para o mundo da luz. Aquele que estava mergulhado no pecado, ele recebeu o conhecimento de Cristo, a revelação de Cristo, e após isso então, ele passa a ser um participante do corpo de Cristo. O capítulo 1 do livro de Efésios, nós vamos contemplar a dimensão que Cristo colocou a sua igreja nas regiões celestiais, no âmbito espiritual elevado, e tudo isto é efeito do Evangelho na nossa vida, um Evangelho poderoso, a palavra do Senhor de forma poderosa, que opera em nós a limpeza na nossa própria vida, em nossas vidas, né? Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que era assíduo do pecado, hoje não é mais, e o Senhor vem operando e fazendo uma grande obra para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que coisa boa! Nós somos lavados, limpos e regenerados pela palavra da parte de Deus, e somos limpos, e esta limpeza, ela não é apenas em um momento, mas ela é contínua, ela é constantemente. Todo dia nós estamos sendo limpos pela palavra de Deus. Todos os dias nós estamos sendo alcançados por esta lavagem, pela água da regeneração. Que coisa boa! Seja muito bem-vindo à nossa EBD nesta manhã, nesta importante lição, a lição de número 12, aonde nós estamos aprendendo coisas gloriosas para o nosso elevo espiritual. Maravilha! Meus irmãos, o subtópico de número 2 está aí na tua tela: gloriosa e irrepreensível, ou seja, não há nela repreensão. A santificação tem como alvo estabelecer uma igreja, tem como plano estabelecer uma igreja, mas não é uma igreja de qualquer maneira, é uma igreja que tem algumas características. Quais são elas? Você pode acompanhar. É uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, que não tem ruga, é uma igreja que, além de tudo isto, é uma igreja e sem coisa semelhante, ou seja, ela é gloriosa, não tem mácula, não tem mancha, não tem ruga e nem coisa semelhante, mas é uma igreja santa e também uma igreja irrepreensível. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para comprar para ele nações, povos, línguas e estabelecer uma igreja
santa, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem nenhuma impureza, mas uma igreja com duas características: santa e também irrepreensível, que não tem nenhuma nada que a desaponte, né? Você pode acompanhar Efésios capítulo de número 5, versículo de número 27, nós já lemos também, mas convém nós lermos este maravilhoso versículo que está na tua tela, capítulo 5, versículo 27, de Efésios, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra de Deus compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a sua esposa. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu te convido para você abrir a Bíblia comigo e você ler também este importante versículo. Uma das coisas importantes da nossa escola bíblica é que nós manuseamos a palavra de Deus. É muito bom ver você e nós, a igreja reunida, quando a igreja está reunida, a igreja abrindo a Bíblia, folheando as palavras da Bíblia Sagrada. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho ornamentado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo apresenta um zelo pela igreja, orientando, instruindo e dando estas importantes características para que esta igreja, que representa a noiva de Cristo, ela possa ser apresentada como uma virgem sem defeito e sem mácula para o dia deste casamento. Vamos caminhando assim. A igreja é a noiva de Cristo, que se adorna e aguarda a festa nupcial. Que coisa linda! Abra a Bíblia comigo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos encontrar que esta igreja que é a noiva do Cordeiro, ela está sendo ornamentada, ela está sendo resguardada para que possa ser apresentada como a um noivo, para o seu noivo, como a uma noiva para o seu amado. Que coisa boa. Capítulo 21 de Apocalipse, olha só comigo, eu quero ler com os irmãos, o versículo de número 6, quem vencer herdará, versículo 7, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será por meu filho. Esta igreja está sendo ornamentada, resguardada, está sendo todos os dias ornamentada para ser apresentada a Deus como uma virgem pura, santificada e também aguardando as vestes e a festa nupcial. E o Espírito Santo a santifica para apresentá-la de modo pura, sem mácula e sem ruga para o seu noivo Jesus Cristo. Olha comigo o que diz esta expressão. Esta expressão que nós acabamos de ler, que a Bíblia fala, sem mácula e sem ruga, significa sem mancha alguma de ordem moral ou de ordem espiritual. Somente entrará nas bodas do Cordeiro, somente entrará nas bodas do Cordeiro aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, que se aprontaram, que se organizaram, santificaram, não tiveram práticas pecaminosas, mas se apresentaram a Deus como uma virgem pura, íntegra, reta, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Eu sempre digo que no dia do casamento,
é o dia mais importante da vida de qualquer moça, qualquer jovem, sonha com este dia. E neste dia a jovem está impecável, cabelo impecável, vestido impecável, toda organizada, sapato impecável. Por quê? É o dia do casamento. Nenhum noivo irá receber uma noiva desarrumada, com a roupa suja. Por quê? É uma cerimônia, um dia de uma data única e importante para a sua vida, e assim Cristo virá resgatar uma igreja pura, santificada, que guardaram as suas vidas no sangue de Cristo. Amém? Você, querido amigo, querido aluno da nossa escola bíblica, mantenha a sua vida íntegra, reta, alva mais do que a neve, porque Cristo voltará, e quando Ele voltar, Ele irá arrebatar uma igreja universal que lavou as suas vestes, que resguardou a sua vida de santificação. Vamos caminhando. O subtópico a síntese do tópico 2 é a santificação e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Que coisa boa! A santificação, o caráter irrepreensível, ela se destaca quando existe ou há este relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Vamos caminhando para o tópico final, o terceiro tópico: as armas da igreja do Deus vivo. Muito bom. E já vamos adentrar o terceiro tópico, o subtópico de número 1, que tem por tema santificação. Muito bem, a santificação. As armas da igreja, o zelo pela verdade. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Então, estas colunas, estas verdades, elas não podem, não devem e não serão removidas, porque ela é a firmeza, ela é a base. E enfatizamos que a verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Ou seja, olha que lindo, o Evangelho de Jesus Cristo é a única verdade. Não existem N verdades, não. Existe uma verdade. E o próprio Cristo falou em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a verdade, e esta verdade, ela é absoluta, imutável, não há como ser removida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja é depositária da verdade. Esta verdade foi colocada sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é por isso que os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. E para ilustrar esta responsabilidade, Jesus falou através de algumas mensagens que ele mesmo apresentou. Se não, veja comigo, os salvos em Cristo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja individual, nós que fazemos parte deste corpo místico, né? Nós somos despenseiros da mensagem da redenção, a mensagem da salvação. Olha comigo então no tópico seguinte. Jesus ilustrou através de algumas parábolas a responsabilidade deste importante serviço que Deus passou para os seus despenseiros. Quando Jesus falou sobre a parábola dos dois servos, um negligente, o outro cumpriu a sua tarefa, Jesus mostra que um deles era o despenseiro. A parábola dos 10 talentos, Mateus capítulo 25, nesta parábola, os talentos, um recebeu 5 talentos, outro 3, outro 1 recebeu 5, outro 2, outro 1, mostra-nos a responsabilidade de granjear para o reino.
Quando Jesus apresentou a parábola do servo negligente, Lucas capítulo 12, o mordomo infiel também, e também por último a parábola das 10 minas, nós vamos encontrar que nestas importantes mensagens havia sempre um despenseiro fiel e um despenseiro negligente. Nós fazemos parte e temos que fazer parte dos servos bons, dos servos que granjearam, apresentaram resultados positivos e satisfatórios para o reino. Aliás, haja vista que nós, como servos de Deus, você como servo de Deus, como aluno dessa importante escola bíblica, você foi chamado, designado para dar frutos, para dar também resultados positivos, que alegrem o reino de Deus e alegrem a alma de muitos que estão necessitados aí fora. Muito bem, então, cada uma destas mensagens mostra a responsabilidade dos salvos em Cristo. Subtópico de número 2 tem por título o ensino da verdade. E você pode ver comigo, já está na sua tela, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 12, que justamente o apóstolo Paulo comenta que Deus levantou líderes, homens, e cada um dentro de uma função, cada um deles dentro de uma responsabilidade, para que a igreja, o corpo de Cristo, recebesse aperfeiçoamento e edificação espiritual. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Muito bom. Logo, a ministração da palavra de Deus deve ser de suma importância. Logo, Cristo que levantou líderes, e cada um dentro de uma responsabilidade, visando o aperfeiçoamento dos santos, visando o desenvolvimento dos santos, para que a igreja recebesse o crescimento. Esses líderes devam ser aptos para ensinar. Logo, a ministração da palavra de Deus deve ser de suma importância. Quem liberta é a palavra, quem opera o milagre é a palavra, quem gera transformação é a palavra, quem opera renovação, restauração, uma santificação é a palavra. Ou seja, a ministração da palavra de Deus deve ser de suma importância. Uma das armas que a igreja possui é a palavra de Deus. Esta palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder para entrar na vida do pecador e apresentar ao pecador o evangelho da cruz, apresentar o plano perfeito da salvação, apresentar o quanto Deus fez pela humanidade. O quanto que Deus amou o mundo. O próprio evangelista João, ele escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus nos apresenta a cruz, o grande plano, o plano perfeito da salvação. Olha o que diz ainda a nossa revista: não ensinar as escrituras, ou relativizar os seus ensinos, ou fazer concessões, faz a igreja refém do mundanismo. Então a igreja deva resguardar, deva ministrar a palavra, não abrir mão da palavra, não abrir mão desta importante e gloriosa função que Deus deu para nós, a igreja do corpo de Cristo. Pastor, irmão Marcelo, mas a tarefa de ministrar a palavra é somente para os pastores ou os grandes ensinadores? Não, irmão. Esta importante
atividade que Jesus deixou para a sua igreja, ela é para todos. Você pode falar de Cristo para o seu amigo, você pode falar de Cristo para o seu vizinho, você pode falar de Cristo para um ímpio que está afastado ou um crente desviado, sem força, e você pode chamá-lo novamente para Cristo. Vamos caminhando para o término. A síntese do tópico 3, zelo e ensino pela verdade, são duas importantes armas da igreja do Deus vivo. Então, o zelo e o ensino pela palavra são armas importantíssimas que Deus deu para a sua igreja. Muito bem, querido irmão, querido aluno da nossa EBD, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Rio Claro, nós estamos chegando já ao término, já estamos fechando esta aula de número 12, tão rica, com tantas informações que com certeza nós ficaríamos aqui por muito mais tempo, mas nós já estamos chegando ao término. A conclusão desta importante aula, eu marquei algo aqui importantíssimo. Diante dos ataques de desconstrução da nossa fé, a desconstrução das verdades bíblicas e dos ensinamentos bíblicos, a desconstrução, esses ataques que a igreja está sofrendo, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja de Cristo necessita, ela tem que ser vigilante. Portanto, por que razão? Porque ela é guardiã da única verdade que liberta. João diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 8, versículo 36, João diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você, querido aluno, querido irmão, você está livre, porque você conheceu a verdade, e esta verdade da palavra te levou a uma nova vida, a uma nova conduta diante de Deus, diante desta graça gloriosa. Amém? Agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua atenção, louvo a Deus por estar conosco todo este tempo, na aula de número 12, nesta aula tão importante, tão gloriosa, que nós aprendemos um pouco mais sobre o tema sendo a igreja do Deus vivo. Muito bom, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte deste corpo místico de Cristo na face da terra. Nós somos membros do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele virá buscar uma igreja, uma noiva. Não são várias noivas, uma noiva, um corpo único na face da terra. E ele virá buscar uma noiva santa, pura, irrepreensível, sem mancha, sem mácula. Portanto, querido irmão, querido aluno, vale a pena ser crente. Eu sempre digo este jargão: vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena entregar a sua vida a Cristo, vale a pena renegar ao mundo, renegar as coisas do mundo, assim como Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz a Bíblia, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, e Deus abençoou e deu muitas bênçãos para Daniel. Assenta também no teu coração não se contaminar com o manjar do rei, não se contaminar com as coisas deste mundo, e Deus te abençoará, e Deus mudará completamente a tua vida. Quero orar pela tua casa, quero orar por você, agradecendo a Deus pelo teu tempo de estar conosco, aprendendo a palavra santa do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça por esta aula de número 12, te damos graça por mais um domingo, aonde passamos reunidos na mesa, em volta da Tua Palavra. Senhor, te damos graça pelos milhares e milhares de alunos de todo o nosso
país que todos os domingos pela manhã se congregam, se reúnem em volta da tua palavra para aprender da escola bíblica dominical. Abençoe a cada pastor, evangelista, cada líder que ministra a EBD, que o Senhor derrame as bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.